Opa, chega mais que hoje o assunto é Rádio Button. Você agora já é fera aí no checkbox, no listbox. Se você não é ainda, dá uma olhada nos vídeos que eu já passei. E hoje a gente vai ver aí esse Rádio Button, que é uma ferramenta excelente de interface para você conseguir fazer com que o usuário tenha que decidir entre uma de várias opções que você passa para ele. E aí, com essa opção que ele escolher, você vai determinar o que vai ser feito no seu fluxo. Estou mostrando dois exemplos hoje de como é que faz para usar essa ferramenta, dois casos aí que você pode precisar, mas não se limite. Essa ferramenta dá para fazer muita coisa e é muito legal você fazer interface com ela também, porque passa ali para o usuário essa sensação interessante dele poder ter várias opções e escolher uma só. Tá? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, vamos ver o que eu preparei aí e vamos ver como que isso pode te ajudar nos seus fluxos. Tá? Vem comigo, vamos dar uma olhada nesse aplicativo. Então hoje a gente vai falar aqui do Rádio Button. Rádio Button é um pouco diferente aí das outras opções que a gente já viu, das outras ferramentas. No Rádio Button você faz com que o usuário ele possa escolher apenas uma opção dentre as várias que você pode dar para ele. Enquanto no checkbox e no listbox você conseguia ali fazer com que o usuário pudesse, se quisesse, escolher várias opções ao mesmo tempo. Então, no Rádio Button você consegue fazer com que o usuário ali tenha várias coisas que ele possa escolher, mas aí você vai dar para o usuário apenas a opção de escolher uma delas. Então, se ele tem vários grupos ali, por exemplo, você vai fazer com que o usuário escolha um grupo só. Tá? Então, o Rádio Button é legal para você fazer essas escolhas exclusivas. Tá? O que a gente vai mostrar aqui nesse exemplo? Como é que vai fazer isso? É uma base de churn, então assim, a gente tem uma base ali de vários usuários, e nessa base a gente tem o gênero também do usuário e qual é o limite de crédito dele. Então, eu estou fazendo aqui um container em que eu tenho a média de crédito por gênero e tem um outro container aqui em que eu tenho a média de crédito por gênero e com uma linha de média total daquela base, tá? Independente do gênero. Então, o que eu vou fazer é dar para o usuário a opção dele escolher se ele quer que na tabela final ele tenha só a média por gênero ou que ele tenha ali a média por gênero com essa média total também no final. Essa que é a ideia. Então, a gente tem essa base aqui, que é uma das opções, em que a gente tem o gênero F e M e a média de crédito, de limite de crédito, e essa outra aqui em que a gente tem a mesma tabela, mas com essa média geral aqui embaixo. Vamos olhar então o que foi feito. Primeiramente, você vai pegar o Rádio Button e vai colocar aqui. Ele é que nem o checkbox, o listbox, tá? Não, como todas as outras ferramentas de interface, você tem aqui um nome para você colocar para o usuário, de que vai aparecer ali para o usuário. Bem similar ao checkbox, você tem aqui também, se você pode marcar já aquele Rádio Button como default, ele já vai vir marcado ou não. E aqui também o de agrupar ou não as opções embaixo ali do checkbox do Rádio Button, assim como a gente viu no checkbox, mesma coisa. Tá? Então, nem vou entrar muito nesse mérito, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no vídeo de checkbox, você vai ver que é mega simples, isso aqui é bem tranquilo. Vamos lá, o que a gente vai ver aqui? Coloquei só o nome aqui, não tem muito o que configurar. Tá? Coloquei só o nome aqui que eu quero que mostre para o usuário, que é mostrar média geral. Vamos lá, repara só que aqui é que nem no checkbox. Eu estou ligando esse que eu botei o texto mostrar média geral ao container, ligado ao container que está tabela sem média. Por quê? Assim como no checkbox, a lógica aqui é um pouco invertida, tá? Então, o que você liga de botão ao container, ele vai fazer, na verdade, quando a pessoa clicar, ao invés de estar ativando aquele container, você está desativando aquele container. Então, quando eu falo quando a pessoa aqui vai vir e clicar no mostrar média geral, na verdade, está desativando o container de sem média.
Beleza. Entendido isso, vamos olhar o que o action que está ligado efetivamente ao container está fazendo. No action, ele sempre tenta pegar já direto o que provavelmente você quer fazer. Então, ele já está entendendo que você está ligado a um container, então já bota por default aqui, que é uma relação de container. E aí ele explica aqui embaixo exatamente isso que eu falei, que a lógica é inversa. Então, quando a pessoa clica, ele está desativando o container. Coloquei esse radio button aqui, com esse action ligado a esse container, e fiz a mesma coisa para o outro container. Coloquei um outro radio button aqui com o texto não mostrar média geral, ligado ao container de com média. Porque quando ele clicar no não mostrar média geral, ele vai desativar o container que tem a média. No action, se tem a mesma coisa, é ali o default, porque ele já vai fazer essa interpretação. E aí, o que você vai ter de resultado vai ser isso aqui. Quando você clica para rodar como aplicativo, nessa varinha mágica que tem aqui, você vai ver que vai ter aqui essas duas opções para o usuário. Mostrar média geral, não mostrar média geral. Se eu coloco mostrar média geral e dou um finish, ele aparece para mim a tabela com a média geral. Se eu clico aqui em não mostrar média geral, quando eu dou o finish, vem a tabela sem a média geral, porque ele fez essa lógica de desativar e ativar container. Nesse segundo exemplo, agora a gente vai ver que o radio button também serve para você atualizar ferramentas. Tá? E além disso, vou colocar aqui também como você coloca o radio button abaixo, por exemplo, de um checkbox. Você vai botar para o usuário ali ter a opção de marcar ou não o checkbox, e se ele marcar o checkbox, vai aparecer as opções de radio button. Tá? Vamos dar uma olhadinha então. O resultado final aqui, a ideia vai pegar aquela mesma base do exemplo anterior, só que aqui você vai dar para o usuário a liberdade dele poder filtrar os dados deles por idade. Tá? Só que aqui, na verdade, a gente não vai trabalhar com a idade exatamente. A gente vai fazer uma categorização, então a gente vai dividir aí esses dados em alguns grupos de dados. Tá? Então a gente vai pegar, ao invés de pegar qualquer idade, a gente vai falar, ó, a idade, todos os dados que são com idade menor que 35 anos. Qual o grupo de idade que tem ali entre 36 e 45 e o grupo de idade que tem ali de 45 para cima. A gente vai fazer com que o usuário possa escolher filtrar através desses grupos. E a gente vai dar para o usuário a opção dele escolher se ele quer filtrar assim. Então, o que a gente vai ter, quando a gente clicar aqui como aplicativo analítico, é isso aqui. Uma opção, um checkbox, em que ele vai dizer se ele quer filtrar ou não. Se ele não quiser filtrar, ok, vai mostrar tudo. Se ele falar que quer filtrar, quando ele clicar, vai aparecer os radio buttons para a gente poder escolher aí qual o grupo de idade que ele quer. Então, essa é uma ferramenta bem legalzinha. É interessante você colocar nos seus fluxos quando você quer fazer um aplicativo para o usuário. Então, vamos lá. Como é que a gente fez isso, então? Aqui a gente tem a base, em que eu vou fazer um fluxo ali. E eu vou colocar aqui um text input. Nesse text input, eu vou colocar quais são os grupos que eu quero. Eu coloco aqui grupo 1, grupo 2, grupo 3. E eu coloquei aqui o true só por teste mesmo, mas você pode colocar qualquer valor aqui, se é false ou true, tá? Tanto faz. Porque isso vai ser atualizado pela escolha do usuário. Então, como é que vai fazer? A gente pega um radio button, pega aqui, e agora no texto, ao invés de eu dar uma orientação para ele, como no exemplo anterior, de que ele está fazendo exatamente, eu estou dando aqui o nome do grupo. Tá? Eu botei aqui 35 menos. E nesse radio button aqui, depois que eu coloco o nome que eu quero, com o action, eu vou ligar o action ao text input e vou falar aqui, mesmo do default, posso deixar o default aqui, só que você vai dizer para ele qual é a linha e qual é a coluna que ele vai atualizar com o que o usuário escolher. Então, o que ele vai fazer aqui ele vai jogar para dentro dessa coluna e dessa linha que eu escolhi aqui, um true ou false, que é indicando se o usuário escolheu ou não aquele radio button. Então, quando o usuário escolher aqui, ele clicar que ele quer filtrar o 35 menos, então o que vai estar entrando na minha linha 1, coluna 1, vai ser um true. Ou seja, quando o usuário
clicar nesse botão, ele vai mudar o conteúdo dessa célula que está na linha 1, da coluna 1, para True. Se o usuário não escolher essa opção, ele vai mudar para False, independente do que está lá. Então, independente do que está lá, ele vai colocar True ou vai botar False. Tá? Por isso que eu falei que nesse text input aqui, não faz diferença ter colocado ali um True no meio, porque se o usuário escolher outra opção, ele vai mudar esse grupo 2 ali para False. Então, o que eu fiz aqui depois? A mesma coisa. Eu fiz exatamente essa mesma configuração para cada um dos grupos que eu queria, só mudando qual é a coluna que eu quero que ele aponte. Como está vendo aqui, o de 36 a 45, eu coloquei para ser na coluna 2. O de mais 45, eu coloquei aqui para ser na coluna 3, conforme eu fui nomeando aqui. Então, eu coloquei aqui, o usuário vai escolher e vai ter essas 3 colunas e que vão me dizer qual foi a escolha do usuário. Depois que o usuário escolheu, eu vou colocar tudo isso através ali de um transpose em apenas 2 colunas, qual o nome do grupo e se o usuário escolheu ou não, para que com isso eu possa fazer um filtro e pegar só qual foi o grupo que ele escolheu. Tendo isso, eu consigo adicionar esse grupo que ele escolheu por um append como sendo uma coluna nova à minha base de dados. E aí, tendo colocado como uma coluna nova, como a gente consegue ver aqui no final, a gente vai e faz uma fórmula. Para que essa fórmula? Se você quisesse fazer com que o usuário sempre tivesse que escolher um grupo, você não precisava disso. Estava tranquilo. Você ia direto. Mas, como eu quero que o usuário tenha a liberdade de escolher ou não para ele colocar ali um filtro por idade, eu coloquei o fórmula simplesmente definindo ali que vai ser o valor da própria coluna, que já está lá. Para que eu fiz isso? Para que com o checkbox, que eu estou ligando aqui, se você não sabe muito bem como funciona o checkbox, dá uma olhadinha no vídeo, que eu tenho falando sobre isso aqui no canal. Mas aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar aquela opção ali de Collapse Group, porque eu quero agrupar todos os meus radio buttons abaixo de um checkbox, como a gente viu ali quando eu rodei o aplicativo. E quando eu venho aqui no meu action, é aí que vem a questão. Por que eu estou fazendo esse fórmula aqui? Eu estou colocando fórmula para ser no campo de name, que é ali que é o campo onde tem o grupo, né, que o usuário escolheu, para ter o mesmo valor que o usuário escolheu. Só que eu quero que quando o usuário não clique nesse checkbox, que vai ser o que vai estar agrupando todos os radio buttons, o usuário receba a base completa, para que assim não tenha filtro. Para fazer isso, o que eu fiz? Aqui no Action, eu botei para fazer o update por fórmula, e aí a gente escreveu essa fórmula aqui, em que ele está pegando quando você bota esse hashtag 1 aqui, que você pode ver aqui em cima, ele está pegando qual foi a escolha do usuário. A escolha do usuário para o checkbox é true ou false. Tá? Então, se a escolha do usuário foi false, ou seja, ele não marcou, você então vai adicionar nesse campo que está lá dentro da fórmula, você vai botar o X. Por que eu botei aspas duplas e aspas simples? Se você bota só as aspas duplas, ele vai entender que aquilo que ele vai botar lá direto é só o X. Só que a gente, quando está colocando uma fórmula e quer colocar nessa fórmula dentro, né, da ferramenta fórmula, você quer colocar uma string propriamente, você tem que botar ela entre aspas, certo? Para você passar isso aqui através desse update, você tem que botar aspas, que é o que você quer colocar, e dentro dessas aspas, o que vai estar lá dentro? Que seria aspas com o texto que você quer colocar, que aí você está fazendo a string propriamente. E se o usuário não colocar, se o usuário colocar, na verdade, como verdadeiro, né? Ou seja, ele não vai passar nessa condição aqui, então ele vai mostrar o destination, ou seja, o que já tem lá nessa fórmula. O que já tem lá na fórmula é o próprio valor do campo, tá? O que já tiver lá. Logo, sendo assim, o que a gente vai ter se o usuário marca, ele vai ter o que já tiver sido escolhido pelo radio button pelo usuário. Enquanto, se ele não marca,
esse valor, né, do grupo vai ser substituído por X. Ou seja, ele não vai ter qual é o nome do grupo, vai aparecer X naquela coluna. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse X que aparece lá? Repara que, só um adendo aqui, é que eu fiz o update nesse campo, tá? No campo de valor, que é onde está a string, né? Que seria, na verdade, a string que vier do campo name, tá? Beleza. Tendo feito essa atualização aqui, o que eu faço no seguinte é um filtro que eu vou falar para ele, ó, se tiver grupo 1, você filtra lá a idade que é menor ou igual a 35, se tiver grupo 2, entre 35 e 45, se tiver grupo 3, marca 45. E a última situação aqui é, se não for nenhum desses, ou seja, se for o X, que é quando o usuário não marca o checkbox, então ele vai filtrar só pelo que não é nulo, que é tudo. Né? Eu botei aqui uma condição em que eu sei que sempre vai ser atendida. Eu sei que na minha base eu sempre vou ter informação de idade. Então eu botei essa aqui para eu poder pegar toda a base quando o usuário não marca lá o checkbox. E aí a gente vai ter esse efeito final que a gente mostrou, do usuário poder filtrar aqui, se ele quiser, marcando o checkbox, e depois escolher qual grupo de informação ele quer selecionar. Aqui, o caso é de idade, mas você pode usar aí para categorizar da forma que você quiser os seus dados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você, que agora com aí mais essa ferramenta, né, o Rádio Button, você consiga melhorar ainda mais os seus aplicativos. E aí, que nem a gente viu no exemplo 2, você ainda consegue misturar com outras ferramentas de interface. Então você já começa aí a aumentar a sua gama de ferramentas e consegue fazer aqueles aplicativos cada vez mais legais, cada vez mais fluidos para o usuário. Não esquece de dar uma passada lá no meu Instagram, no Black Hill Ninja. Dá uma curtida lá, acompanha o material que eu coloco lá, que eu boto sempre uns stories falando de outras curiosidades do Alteryx, como utilizar determinadas ferramentas, como fazer determinadas ações. Então tem bastante conteúdo legal lá. E eu coloco também a divulgação desses vídeos aqui, para que você possa acompanhar. Além do YouTube, você também possa saber que tem vídeo novo no canal, através do Instagram, que eu sei que muita gente prefere usar do que outras redes sociais. Tá bom? Então fica aquele abraço e aí a gente se vê por aí. Tchau!